Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio, como é de habitual, e com o convidado, o Sr. Francisco Furtado, que esteve connosco no último programa, portanto, a falar na vertente do colecionador de soldadinhos de chumbo, hoje a falar na vertente de artesão. Como é que de costume, temos aqui todas aquelas panóplias de sinos e de gostos e de... Façam o favor de subscrever e deixar o gosto. Passo agora a palavra ao Sérgio, porque neste formato nós temos assim que passar a palavra, é uma coisa diferente. Paulo, obrigado. Também saudando os nossos espectadores, assim fica tudo incluído. Exatamente. E mais uma vez agradecendo ao Francisco a sua presença. Muito obrigado. Para abrilhantar mais uma Hora de Ares. E como o Paulo disse muito bem, o primeiro programa foi, porque realmente dividia-se aqui em duas perspectivas. Uma foi a do colecionador, uma coleção de 40 anos ou mais, em que temos um espólio patrimonial de 14 mil figuras, que importará um dia saber como ter esse espólio devidamente valorizado. Mas, por outro lado, e como o Paulo disse muito bem, hoje vamos um bocadinho insistir com o Francisco sobre a sua vertente de artesão na área em que concebe e fabrica os soldadinhos de chumbo, que eu quero já aqui esclarecer uma coisa. Não são soldadinhos de chumbo, são soldadinhos feitos de uma liga metálica. O chumbo aqui é meramente designativo ou tradicional, porque o chumbo é cancerígeno, portanto é um material que já não é usado. Mas a configuração que o Francisco optou por dar às suas figuras, aos seus soldadinhos, é do tradicional soldadinho de chumbo, que nos remete para marcas como a CBS Mignon. Portanto, marcas já com muitos anos, mas com a atualidade que o Francisco emprestou, nomeadamente ao trabalho fabuloso que fez à roda do Exército Português. Sim. Portanto, a história do Exército Português, por acaso aqui temos do período já da República, mas o Francisco já fez também um respeitável número de figuras, por exemplo, da Guerra Peninsular ou da Guerra Civil. Aliás, está a conceber neste momento quase toda a Guerra Civil. Exatamente. As guerras liberais, que temos falado aqui tanto, e que realmente, se calhar, agora com o que se aproxima, que já estamos no ano do Bicentenário de 1820, mais pertinência irá ter naquilo que faz, não é? Por isso eu deixo a palavra ao Francisco neste momento para nos explicar, por um lado, como é que entra na concepção das figuras, porque penso que de início as figuras eram para ser consumo próprio, o gozo de as fazer e de as ter, ou seja, penso que quererá referir também outros artesãos e marcas, porque não está sozinho. Sim, claro. Embora também é uma tribo pequena. E também da sociabilidade que isto importa, por exemplo, nas feiras de trocas, e também no crescente interesse que pessoas têm manifestado em adquirir estas figuras, e não só. Queria referir o trabalho meritório que tem feito, agora também na qualidade que somos sócios da Liga dos Combatentes, desta pequena placazinha, não sei se tem algum nome mais técnico, não. É um dioramazinho que representa os veteranos nas suas várias perspectivas. Temos um comando, a Boina Castanha, etc. Portanto, é o tipo de figuras que pode ser pintado contemplando todos os veteranos e forças nacionais destacadas, ou quem tenha passado por, portanto, aquilo que são os sócios efetivos da Liga dos Combatentes. Por isso não queria deixar de dar esse destaque e agradecer em casa própria, porque somos sócios da Liga, mas eu, como membro da direção do núcleo da Maia, também queria também reiterar esse trabalho, e acho que toda a Liga em si lhe agradece, porque realmente são figuras que tiveram logo um impacto interessante por causa
Esta aparência de soldadinho de chumbo, mas que remete exatamente para a homenagem que, de certa maneira, se presta às pessoas que serviram de uma forma ou de outra nas fileiras. Eu vou por aqui e então deixava a palavra ao Francisco, para não estar a monopolizar mais a meia hora e contar-nos a história de como é que chega agora aqui à sua produção, a ser um artesão em todo o bom sentido da palavra, como é que chegou às feiras de artesanato, às feiras de trocas e por aí fora. E, senhor, antes de mais, agradecer novamente o vosso convite para este segundo programa. É uma honra, como sabem. E realmente, portanto, cheguei aqui à produção de soldadinhos por uma simples razão que tem a ver exatamente com... há 40 anos atrás a minha coleção era já vasta, mas tinha uma lacuna. A lacuna era precisamente a parte portuguesa da coleção. Pronto. E o que é que acontece? Há realmente, e eu tinha algumas peças de outros fabricantes nos quais já falei no outro programa, mas em termos numerais era uma coisa meramente simbólica na coleção. Eu estudei enquanto tinha até um certo gosto e fiz questão de enveredar por essa área. Estudei, digamos, numa escola de artes decorativas. Portanto, e nessa escola, é a escola Soares Reis. Sim, andamos os dois. Pronto, nessa escola, portanto, havia, digamos, a escola tocava todos os ramos, digamos, das artes, entre as quais estava Artes do Fogo. Não foi a área pela qual enveredei por artes gráficas, mas era uma Artes do Fogo, portanto, as artes dos metais, não é? Sim. Da fundição dos metais. Exatamente. Mas portanto, eu interessei-me também por essa área e outras, que tinham pintura, e, enfim, pronto. Tudo isso também tem a sua importância depois na forma como eu acabo por chegar à construção das minhas próprias peças. Portanto, há 40 anos atrás eu comecei, efetivamente, a produzir peças para consumo próprio. Portanto, fui fazendo algum scratch, é a palavra esta. É o scratch, exatamente. Portanto, com soldadinhos de marcas estrangeiras, e fui adaptando-os para uniformes militares portugueses, com base naquilo que ia conseguindo, na informação que ia conseguindo ter, que, apesar de tudo, não deixa de ser já significativa. Já na altura já era. Portanto, eu procurei sempre algo em que me fundamentar para fazer as coisas. Lá está a tal importância dos estudos de história militar que são feitos para se basear. Sim, claro. Não é? Desde os postais até às obras de referência, que muitas há, que não couberam aqui. Sim, muitas. Eu posso falar em alguns autores, porque são importantes na minha pesquisa relativamente à uniformologia militar, e eu sempre me preocupei minimamente com algum rigor. Hoje preocupo-me muito. No início, enfim, tinha sempre essa preocupação presente. Portanto, o Sr. Alberto Cotileiro, portanto, uma pessoa ligada mais à história naval, portanto, mas também à construção de soldadinhos e com documentação de história da uniformologia militar. O Coronel Ribeiro Artur, também com vasta documentação em termos postais e até coleções de cromos. Precisamente o nosso amigo Sérgio Veludo, que também tem uma edição importante, na qual eu me baseei também para uniformes
das guerras peninsulares, portanto, essa é que é a verdade. Portanto, livros que fui adquirindo ao longo dos tempos, portanto, outros autores importantíssimos, como o Sr. Manuel Ribeiro Rodrigues, que também é uma referência em termos de uniformologia, e que eu hoje tenho o prazer e a honra de conhecer. Portanto, ele é uma pessoa que gosta de também ajudar e está sempre disposto. Sempre disponível. Efetivamente. Há aqui uma importância em ter rigor. Sim, sempre. E ele é uma pessoa que também muito preocupada nesse... Ajudar e partilhar. Partilha com a maior das... E deve-se dizer que o nosso amigo Manuel Ribeiro Rodrigues, para além da coleção, também pinta figuras. Não sei se chegou a fazê-las. Eu julgo que sim. E que está a criar, que é uma coisa que um dia eu tenho visto, que ele tem comunicado, tem posto isso nas redes sociais, está a criar toda uma... O que o Ribeiro Artur fez em determinada altura, está agora o Manuel Ribeiro Rodrigues a fazer também aguarela ou desenho gráfico em termos da uniformologia militar portuguesa. Claro. Que isso é um ponto de honra dele. No fundo, quer dizer, nós começamos a funcionar numa determinada sintonia. E não posso deixar de referir o Sérgio, porque esta é que é a verdade. Eu posso ser um bocadinho, se quiserem. Por exemplo, eu comecei a fazer a guerra civil, as guerras liberais, e eu já conheço o Sérgio há muitos anos, mas não tinha, digamos, já não falávamos também há uns tempos, reaproximamos. Foi no Museu Militar, até num contexto de jogos de guerra, onde a figura entrava numa determinada escala. Isso, teremos um programa, desculpe, Francisco, haverá aqui um programa em devido tempo sobre os jogos de guerra Wargaming, que utiliza as figuras, não neste contexto, são figuras de uma escala menor, mas que será de pertinente de todo ter exatamente também já Wargaming ou Board Gaming, em que temos também muitas pessoas envolvidas. O Francisco faz as figuras. Gostava também aqui só de referenciar também amigos nossos como o Vitalino Chitas. Quero também dizer que não estou sozinho a fazer peças, ainda bem. Tenho, por exemplo, tenho aqui uma pecinha que é de um amigo de Lisboa, que é o Ricardo Leite, é um fabricante também, que é um pilão, é um pupilo do Exército. É um pupilo do Exército, mas ele faz o Colégio Militar, a Guarda Nacional Republicana, a Primeira Guerra, portanto, ainda bem que não estou sozinho, porque isso a vossa área, vocês focam-se no aspecto, na uniformologia do soldado português, isso é importante. Sim, porque essencialmente. Existia essa lacuna. Existia muito. Eu estava a falar no Sérgio, porque é fundamental. Lá está, eu tinha determinadas peças já feitas, mas que a obra do professor Sérgio, não é, obrigou-me, e ainda bem que me obrigou, a um cunho de qualidade e nas minhas peças. Estraga-me comigo. Mas essa é que é a realidade, porque portanto, há uma figura importante no que diz respeito à história das guerras liberais, e eu tinha peças mal feitas em termos de pintura, e graças a Deus que tenho agora esse... Mas isso também... Aquele estudo de uniformologia serviu para alguma coisa. Serviu e recomendei. No fundo, também o estudar a uniformologia, somos alguns já a fazê-lo também. Porque há uma coisa em relação ao soldado, àquilo que é o soldado português, seja em que arma for, seja por terra, ar e mar, é a riqueza. A partir de certa altura é que nos apercebemos é que não há uma aridez estética no uniforme militar ou na portuguesa. Há uma riqueza visual que cada vez as publicações felizmente vão-se amontoando no bom sentido, em que nos vão dando um desfile de beleza, Sim. De beleza uniformológica. E no caso concreto do Francisco Furtado, ele conseguiu transmiti-la de uma forma encantadora, e eu aqui terei-me a dizer no melhor sentido, por exemplo, Francisco, com a licença, e isto recentemente
fecha o ciclo, ou está a fechar o ciclo do centenário da Grande Guerra, como este caso dos expedicionários a Angola do Batalhão de Marinha. Exatamente. O pormenor do uniforme e até a própria bandeira, até aí tudo muito bem. Porque, Francisco, eu vou falar por si. Qual é um dos encantos do trabalho do Francisco, não desmerecendo qualquer um dos nossos outros amigos que fazem isto, inclusivamente até o Nuno Pereira, que está hoje. Sim. Embora o Nuno Pereira faça as escalas de Wargaming. Fantástico. O Vicente da Viriatos não as fazia, mas contratava, mas teve cuidado de contratar escultores de marcas espanholas, mas com indicações. Vicente, peço desculpa se estiver a dizer algum erro. A marca Viriatos, que pautou sempre fazer as figuras portuguesas, que era a figura de exposição, porque o Francisco tem o talento de pegar em figuras que aparentemente, se ficarem desprovidas de pintura, não têm detalhe. Onde é que está a riqueza disto? É conseguir pegar numa figura de estanho, de liga, e emprestar todo o detalhe através da pintura. Exatamente. O segredo não está no pormenor das figuras, por exemplo, de resina injetada, da Berlinda. A Berlinda não é um clássico, mas agora há muito mais marcas. Não, é chegar ao detalhe através da pintura. Quer dizer, isto aqui é preciso mesmo arte. Se me permitem, é preciso arte. Obrigado. E essa é a minha arma, digamos. Eu não me preocupei muito com o caráter escultórico da peça. Preocupei-me mais com dar-lhe o cunho de soldadinho de chumbo, não é? Do tal toy soldier, e não de uma peça escultórica mais desse âmbito. Todas vão cumprindo o seu papel. Sim, claro. Francisco, permita-me que diga, na última feira de artesanato da Maia, que tivemos até ali a partilhar bons bocados, o Francisco começou-se a tornar numa figura presente na feira de artesanato da Maia, entre outras, mas na Maia, porque é na minha terra, embora o Francisco venha de Matosinhos, mas é perto. E era curioso ver que vinham os pais com os filhos, tínhamos a bancada completamente coberta com as produções do Francisco para as várias épocas, e ainda assim eu era capaz de vislumbrar nos olhos de miúdos de 7, 8, 9, 10 anos aquele brilhozinho, aquele fascínio que pensávamos que não queriam ter porque estavam amarrados à Xbox. Não, felizmente não. A Xbox está lá, mas o brilhozinho nos olhos quando vê estas figuras continua a existir, e ia dizer, pai, eu queria aquela figura. Eu não me lembro de um a dizer, eu quero aquele inglês. Eu gosto particularmente realmente do semblante das crianças quando dão de caras, nomeadamente na feira do artesanato, dão de caras com ao stand. Portanto, há realmente alguns até abrem a boca. Porque algo lhes diz, isto já não é um brinquedo, não é? Mas algo lhes diz que isto tem a ver com uma reação afetiva. Exato. Quer dizer, eles não têm o imaginário que nós temos, mas o imaginário cria-se. Sim, há qualquer coisa na cabeça que os transporta portanto, um ambiente de brincadeira, embora isto já não... Eles olham e imaginam um boneco. Está ali um boneco, aquilo é um boneco. E permitam-me ser um bocadinho... Não é politicamente incorreto. Embora eu às vezes consiga ser. Possivelmente, e eu não quero aventar, Francisco, ao dizermos isto, é natural que surja um comentário. Sim. Agora vou ser provocador, pela primeira vez. Porque estamos a dizer às crianças, os miúdos, os mais novos, ficam fascinados, e ficavam, porque eu estive lá e vi, e das duas... das vezes, quer dizer, aliás, eu estou-me a recordar da primeira vez que tropecei com o Francisco na feira, eu já não sei de lá, a minha mulher foi para algures, eu já não sabia onde ela andava. Mas alguém poderá vir a comentar, as crianças estão a ficar fascinadas com o bélico. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, pois. Pelo politicamente correto. Há uma coisa que aqui é preciso dizer, é que o Francisco também tem bombeiros. Exatamente. Também tem proteção civil. Por acaso trouxe as figuras militares. Tem escuteiros. Cruz Vermelha. E portanto, se um dia quiserem conhecer realmente o que o Francisco faz, antes de alguém
também é Sim, livre de sim, comentar sim. que sim, que não é muito pedagógico para as crianças ver militares. Isso é completamente discutível, porque ainda agora eu ouvia no telejornal que a Força Aérea fez 650 missões para salvar não sei quantas. Portanto, ela é necessária, as forças militares são necessárias nas Forças Nacionais destacadas, portanto, é completamente falacioso. Quer dizer, eu não estou a dizer que alguém fosse comentar, mas já estou a... Sim, mas é preventivo. Exatamente. Exatamente. Mas a verdade é que Acontece. também estão lá os bombeiros, está lá a polícia, estão as figuras que usam o uniforme por força das suas circunstâncias. Exatamente. O uniforme não dita... Também o uniforme surge exatamente para isso, não é? A mim o que me leva a tudo isto é a história, não é o Exatamente. aspecto bélico, não é exatamente. isso. Não é isso. E mais, eu faço sempre questão, nem é por fazer questão, é porque tem que ser mesmo assim, a história é mesmo assim, de ter, portanto, referenciadas ou fabricadas sempre as duas fações. Portanto, tenho os liberais, mas tenho os miguelistas. Claro, Exatamente. Tenho a guerra colonial, mas tenho 25 de Abril. Tenho soldados com cravos. Sim. E uma coisa curiosa que os bonecos de Francisco têm é não têm posições agressivas. Não têm posições... Normalmente estão em parada... Porque eu lembro-me havia aqueles bonecos que estavam em posições agressivas. Exatamente. As marcas... Seriam para brincar. E agora, já agora que estamos a falar nisso, vão-me dar a licença de referenciar aqui uma Claro, situação. sim, com certeza. Esta é a minha escala preferida. E se repararem, nenhum deles tem armas. Exatamente. Nenhum deles tem armas. Eu pronto, optei por nem consigo explicar bem isto, mas optei por este tipo de... Portanto, eu tenho todo o exército português feito, da atualidade, portanto, os comandos, os paraquedistas, as operações especiais, as escolas militares. Por acaso, as escolas militares eu fiz com armas. Sim, mas também se estivessem com armas também era exato, legítimo. mas já agora, por mero acaso, tenho essa... Porque, vamos ver, estão aqui forças nacionais atuais que estão nas missões de paz da NATO, ou da OTAN, da União Europeia, das Nações Unidas, para... Sim, os que estiveram no... Felizmente. E daqui, se calhar, em nosso nome, mais uma vez, agradecer o serviço que têm feito as Forças Nacionais destacadas, não só na manutenção, mas por vezes naquilo que é necessário fazer aqui em posição de paz. Felizmente as nossas forças militares aqui em Portugal dedicam-se a manter a paz. E que o têm feito com um mérito internacionalmente reconhecido, e por vezes é um bocado preciso mostrar a arma para que haja paz. A paz está sempre, pelo menos a palavra paz, está sempre à cabeça. Exatamente. Imposição, porque tem que ser. Por vezes tem mas que então, ser. ou em missões de paz, por aí simples. Por isso, o que está ali representado, no fundo, não é a necessidade, e eu digo isto como auditor da Defesa Nacional, de termos forças armadas capazes. Mas isso é uma discussão para outra sede. Mas mesmo nestas figuras está representado esse espírito. Sim, claro. Pronto, aqui o que me interessa particularmente destacar é a história de Portugal. Neste caso, portanto, dar ênfase ao uniforme militar através dos tempos. Voltando um bocadinho atrás, que tem a ver com a minha produção, para além daquilo que eu expectava, não é? No início eu fazia as peças só para mim, mas alguém me alertou, e bem, que aquilo que eu fazia era artesanato. Porque no artesanato, o que digamos, fundamenta uma peça de artesanato é que a peça é pensada antes quer dizer, que não é feita de forma industrial, é uma peça pensada. Portanto, pelo artista, neste caso o artesão, que a vai fazer. Pronto. E eu reconheci que realmente aquilo que fazia era artesanato, porque estes soldadinhos são feitos um a um. Aqui não está nenhum soldadinho que seja igual ao outro. Portanto, são todos diferentes, aparentemente iguais, ou semelhantes, mas todos diferentes. Outra coisa curiosa que eu gostava de referir, para não me esquecer, é que o Francisco andou na escola Soares Reis. Estamos a falar das escolas técnicas. Quando as escolas técnicas davam formação muito boa
Sim. Tínhamos o caso do Sérgio Reis na área das artes, tínhamos o Infanto Henrique noutras áreas, Sim. portanto eram escolas técnicas que eram Importantíssimas. E criavam competências reais, não é? Que ainda agora nos são úteis. Muito úteis. que acabaram por desaparecer, não é? Sim, a escola existe, mas pronto. Não é igual. É diferente. Não é igual, sim. Pronto, é diferente. E naquela época realmente fez-me jeito visitar, digamos, os diferentes cursos, até para depois escolher um, como é óbvio, e os metais era também, portanto, uma área... Isso acabou por lhe dar alguma facilidade e não ter o receio de trabalhar a fundição do metal, as técnicas que ainda há pouco tempo falávamos no nosso café. No nosso café, onde costumamos falar sobre, por exemplo, a fundição de determinadas ligas, ao entrar no molde, que tinha a ver com a questão de ficar ou não preso aos moldes. Não sei se quer até explicar isso. Havia uma particularidade, que era preciso pôr um pó próprio para que... É preciso realmente um pó próprio para untar, digamos assim, os moldes, mas eu uso pó de tal. A verdade é essa, é pó de tal. Portanto, é preciso algo que faça com que o metal líquido percorra ou escorregue por todas as reentrâncias do molde. Matriz, não é? Exatamente. E o pó de talco, ou o outro pó, mais propriamente dito, usado se calhar em termos mais industriais, é realmente digamos, um pó que faz com que o metal circule rapidamente lá dentro e em segundos solidifica dentro do molde. O molde pode ser de metal, pode ser de silicone, pode ser de borracha tipo o caoutchouc. Sim, a borracha natural, que é termicamente resistente. Resistentíssima. Portanto, as temperaturas Eu faço os soldadinhos na minha cozinha. Portanto, isso tem algum efeito no matrimónio? Não tem, felizmente, porque pronto, a minha mulher já me conheceu com este gosto e também acabou por desenvolver ela própria, portanto, um gosto em ver as peças. Portanto, felizmente não tenho esse problema. Mas, retomando outra vez, portanto, há um momento em que, então, decido deixar de fazer para mim, por sugestão dessa minha colega, e participar pela primeira vez numa feira de artesanato, que foi a feira de artesanato do Porto, no Campo Alegre, portanto, nos jardins do Passeio Alegre. Passeio Alegre, sim. Peço desculpa. Sim, Passeio Alegre. E foi um êxito, realmente. As pessoas, portanto, gostaram muito desta novidade que trouxe para a Feira do Artesanato. A partir daí, portanto, isto já foi há 20 anos atrás. Portanto, a primeira Feira de Artesanato. Os meus primeiros soldadinhos são de há 55 anos atrás. A assunção da coleção são de há 40 anos atrás. Tudo tem assim uma cronologia. O fabrico de soldadinhos portugueses, para mim, tem 30 anos. As feiras de artesanato têm 20 anos. Portanto, eu há 20 anos que faço estes soldadinhos para difusão nas coleções dos outros colecionadores que existem em Portugal. E devo dizer que já terei uns milhares de soldados por aí fora, por Portugal. Por colecionadores. E tenho também a curiosidade de já ter a informação de que soldadinhos meus foram comprados em leilões na Alemanha. Portanto, a coisa já extravasou para soldadinhos meus a viajar por aí. O que me agrada profundamente. E é curioso, porque no primeiro programa que fizemos com o Francisco, o Sérgio falou da possibilidade de imprimir os soldados em PDF. E agora, os paper soldiers. E agora estamos no século XXI e temos as impressoras 3D
Quem sabe se um dia não podemos imprimir as peças do Francisco Furtado Aliás, em impressoras 3D, não é? já tive um bocadinho esse desafio de um colega lá da Escola Superior de Educação, porque temos lá impressoras 3D, é num âmbito de um projeto que também tenho, que se calhar virá de um jogo, a criação de um jogo, e realmente criar as figurinhas em 3D, embora haja alguns materiais mais sensíveis a temperaturas e tudo isso. Possível. Eu devo dizer que no meu Facebook começam a cair no mercado, no IOL ou OLX, ao IOL, peço desculpa, OLX, ou eBay, a serem comercializadas miniaturas de carros de combate por 5 euros, que são prints 3D. E começa a haver também online os planos próprios, portanto, para introduzir no software, porque penso que há duas formas. Uma é o varrimento por scanner, outra é ter exatamente os planos que entram no software e constroem o objeto. Exatamente. O print 3D, mas o print 3D vem dar à figura plástica, não é a mesma coisa. Não é igual, mas é uma forma das pessoas... Pode vir a dar, pode vir a dar. Como os de cartão, vem também a dar outra coisa, que não é a industrialização da peça, mas para mim já não é artesanato. Não é artesanato, mas é uma reprodução. Sim, já é o reconhecimento que alguém fez um trabalho bom em termos de artesanato e disponibilizá-lo para ser impresso em 3D. Estas figuras funcionam, como o Sérgio disse, muito à base da pintura. Portanto, digamos, eu com um molde consigo fazer muitas coisas. Estou aqui a ver, por exemplo, os paraquedistas, os comandos e as operações especiais, digamos, é só uma questão de pintura diferente. Esse mesmo molde, essa mesma peça inicial deu origem também às meninas do Instituto de Odivelas. É só fazer, com uma folhinha de estanho, uma sainha. Pronto, apanhar quer dizer, há uma figura matriz, faz-se outra figura matriz que se faz a remoldagem. Exatamente. Portanto, é tudo muito simples. Aliás, a Guerra Civil está-lhe a dar algum trabalho por causa da questão das barretinas. Já é bem isso mais temos constatado, porque ali a Guerra Civil, como Guerra Civil que tem uniformes que são iguais até determinado ponto, mas o facto de ter as barretinas de um estilo e as barretinas do outro obrigou um bocadinho a um scratch. Exato. Ou a fazer uma matriz nova para uma determinada figura. Nem tudo dá para... Porque, por exemplo, um praça tem um tipo de barretina e depois o oficial tem outra. E exato, já está tudo estragado. Em termos de moldes já não... Mas funciona, tudo isto funciona muito pelo tal scratch, não é? Pronto, a verdade é essa. Há aqui muito x-ato, muita lima. Esse é que é realmente o segredo. Não tem segredo, mas digamos a variedade de peças que apresento tem mais a ver com, não muito com moldes diferentes, mas mais com um trabalho... Um scratch, um trabalho de acabamento. Pois. E ainda de referir que, por vezes, certos objetos que estão aí à venda vieram ser muito úteis, que foi o caso quando, no contexto, penso que da Guerra Civil, das figuras que fez, que foi a aquisição de algumas peças de artilharia para fazer uma base com peças de artilharia. Teve que se fazer algum scratch. Sim, também. Do cerco. Aqui até era muito para significar o cerco do Porto, embora eles usam toda a Guerra Civil, como é lógico. Mas já agora, desvendando, as peças de artilharia são russas. São aqueles modelos Sim. que se vendem, que têm uma aguça. O Francisco teve feito para o aguça, não é? Antes que alguém se lembrasse de ir lá afiar um lápis, mas o que é certo, e retirar alguns pormenores, porque aquilo eram peças Armstrong, penso eu. Teve que se bolear a culatra, mas ficou impecável. Quer dizer. Pronto, aí entra a tal imaginação e criatividade que são precisas para imaginarmos uma peça. Antes de a executarmos, temos que imaginá-la, não é? E aí... Eu por vezes dou por mim a pensar cria-se uma luz e lembro-me de uma peça que ainda não fiz e vou fazer. Pronto,
tudo tem de ser pensado e estas peças também não fogem à regra. É uma coisa curiosa que eu já tinha constatado, é que há muitas pessoas que fazem soldados de chumbo e eles são todos muito parecidos, não têm identidade. E os do Francisco têm uma identidade. É o tal cunho do artista. Olhamos para a peça e conseguimos identificar esta peça é uma peça da Frankfurt. E nós estamos a terminar, mas duas coisas. O que é a peça Frankfurt e, para quem ficou interessado, onde é que podemos ver, se calhar procurar no Facebook, diga-nos como é que vamos ao seu encontro. Eu sei, mas não sei que não. O porquê do Frankfurt? Frankfurt é um anagrama, enfim, do meu próprio nome, que é Francisco Furtado. Portanto, eu, adaptando ali as iniciais de Francisco e de Furtado, criei o Frankfurt. As minhas peças podem ser vistas um bocadinho fazendo uso das novas tecnologias, mas também eu estou sempre aberto a fazer exposições. Pronto, e o ano que passou fiz uma exposição. Isso também é importante referir nestes momentos finais. Uma exposição no Museu do Brinquedo de Ponte de Lima, que foi um êxito. Não é? A exposição contava, digamos, uma breve história de Portugal em soldadinhos de chumbo. Pronto. Uma breve, mas que abarcava desde quase o período pré-romano até aos nossos dias. Neste ano que iniciamos, vou fazer uma exposição em Tomar, no Regimento de Infantaria 15. E em Guimarães também fez? Pronto, em Guimarães estive lá no mercado dos Duques, portanto no Palácio dos Duques de Bragança. Sim, sim. Também estive lá. E pronto, há peças minhas. E há o Facebook? Sim, há o Facebook. Há peças minhas um bocadinho espalhadas por todo o lado. E, pronto, essencialmente o Facebook será uma boa forma de visualizarem e contactarem-me, no caso de... Facilita, é um processo mais fácil, sim. Chegamos ao fim deste programa. São nossos votos, meus e do Paulo, que o Francisco continue a produzir muito e muito bom. A história militar, o uniforme militar português, o soldado português é interminável, ainda há muito. Um dia ainda vamos fazer os uniformes portugueses da Segunda Guerra, que as pessoas pensam, como? Não, mas existem, não são muitos, mas que é um período que um dia também vai ser abordado. Por isso, Francisco, nós, em nome da Rádio Transforma, do nosso produtor, muito obrigado. E nosso nome pessoal, agradecer estes momentos maravilhosos, esta delícia de contemplar estas figuras. Provavelmente a mesa mais interessante que nós tivemos desde o programa número 1. E desejar-lhes os melhores votos de continuação de um excelente trabalho e agradecer a nossa amizade. Claro, muito obrigado. Que me permitiu também contactar com este trabalho. Mais uma vez agradeço ignoradamente a honra de poder estar aqui no vosso programa, que acho uma referência. Muito obrigado. É nossa e nós despedimos-nos com amizade. Isto foi bonito. Foi e sempre a considerá-los. Sempre a considerá-los. Até à próxima. Muito obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.